Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Alan Jefferson e hoje eu vou falar um pouquinho sobre lesões do complexo do ombro. Primeiramente nós vamos falar sobre a síndrome do desfiladeiro torácico. Então o desfiladeiro torácico ele é composto pelos músculos escaleno anterior e médio, também pelo músculo subclávio e peitoral menor, pela primeira costela e pela clavícula. Nessa região passa o plexo braquial e os vasos subclávios. O plexo braquial é responsável por todo o movimento do membro superior. E os vasos subclávios eles são extremamente importantes para a vascularização e irrigação dessa região. O que seria a síndrome do desfiladeiro torácico? O primeiro relato sobre a síndrome do desfiladeiro torácico foi em 1956, onde que foi descrito a primeira vez esses sintomas neurovasculares relativos à compressão dessas estruturas, tanto do plexo braquial, tanto dos vasos subclávios. E geralmente essas compressões elas são comuns em três regiões: o triângulo interescalênico, o espaço costoclavicular e o espaço retrocórtico-peitoral. O triângulo interescalênico ele é composto pelo escaleno anterior, que fica anteriormente, posteriormente pelo escaleno médio e inferior pela primeira costela. Nessa região passa ali entre os escalenos as raízes nervosas que dão origem ao plexo braquial. O espaço costoclavicular ele é composto pela primeira costela e pela clavícula, e pelo músculo subclávio e o ligamento costocoracoide. Esse espaço ele pode ser comprometido ou alterado tanto pelo acionamento dos músculos escalênicos, que se inserem na primeira costela, que podem fazer uma elevação dessa primeira costela, ou também pode ser ocasionado pelo acionamento em excesso do músculo subclávio, que pode gerar uma depressão da clavícula em relação, tracionando ela e aproximando ela da primeira costela. O espaço subcoracoide, o reto peitoral, ele é um canal bem estreito, abaixo do músculo peitoral menor, em seu tendão, então sobre a sua inserção e no processo coracoide, ele passa o plexo braquial e esses vasos sanguíneos. Então, um aumento de tensão do músculo peitoral menor ou um estiramento desse músculo poderia também causar essa compressão dessas estruturas. Então, como nós poderíamos tratar essa disfunção? Essa disfunção ela pode ser tratada através do relaxamento dessas estruturas que comprimem esses vasos ou essas inervações. Então, vamos pensar aí uma diminuição do espaço interescalênico. O ideal seria fazer um relaxamento ou uma inibição dos músculos escalenos, diminuindo então a tensão mesmo, o que evitaria a compressão dessas estruturas. No espaço costoclavicular, nós teríamos que relaxar o músculo subclávio e também fazer um certo relaxamento dos músculos escalênicos. E da região do córtico retropeitoral, o relaxamento do músculo peitoral menor ou a correção biomecânica, caso haja um mau posicionamento do ombro. Como que nós podemos fazer o diagnóstico da síndrome do desfiladeiro torácico? Existem três testes especiais para verificação da compressão dessas estruturas. O primeiro teste é a manobra dos escalenos, onde que nós vamos verificar se há uma compressão no triângulo interescalênico e como que é feito esses testes? Através do pulso radial. Então, nós verificamos a compressão da artéria radial através da pulsação.
Então, esse teste ele é realizado, o avaliador fica posterior ao paciente, ele vai fazer uma abdução e extensão com uma rotação externa do membro superior e pede-se para o paciente fazer uma rotação da cabeça como lateral. Se houver uma diminuição do pulso radial, isso é sinal da compressão no triângulo interescalênico. Isso vai ser gerado devido ao tensionamento dos músculos escalênicos com esse movimento. Então, o sinal é positivo se o pulso é diminuído ou desaparece a pulsação. A segunda manobra é a manobra costoclavicular, onde o paciente coloca os ombros para trás, abaixando-os, imitando uma posição militar exagerada, ou seja, faz uma leve extensão da coluna. Isso vai fazer com que a primeira costela ela eleve e aproxime da clavícula. Se houver compressão dos vasos sanguíneos dessa região, também irá resultar numa diminuição da pulsação da artéria radial. E a terceira manobra para verificar uma diminuição, uma compressão do espaço retrocórtico braquial. É realizada a manobra de uma hiperabdução. Então, faça uma elevação a 180 graus e verifica-se se há uma diminuição da pulsação da artéria radial. Então, todos os testes eles são com base a diminuição ou a compressão dos vasos sanguíneos, que automaticamente ou possivelmente também irá realizar uma compressão do plexo braquial, que está muito próximo a esses vasos. Então, essa é a forma, esse é o teste utilizado para a verificação dessa patologia. Vamos falar um pouquinho sobre a síndrome do impacto do ombro e as lesões do manguito rotador. Ambas patologias vão gerar dor e fraqueza e perca de amplitude de movimento no ombro. A primeira vez que foi relatada foi por Neer, e segundo ele definiu a síndrome do impacto como o impacto da tuberosidade da tuberosidade maior do úmero contra o acrômio, resultando então em esporões na região inferior do mesmo. Ou seja, a síndrome do impacto do ombro é quando é comprimida as estruturas que ficam entre o processo coracoide, o processo da tuberosidade maior do úmero, e o acrômio. Esse impacto ele pode ser um impacto acumulativo, né? Isso vai gerar microlesões, que se não tratadas ou não corrigidas de forma correta, pode gerar processos inflamatórios, fibrose e até a ruptura do manguito rotador. Então, segundo o Neer, as lesões do manguito rotador elas são o estágio final da síndrome do impacto. A síndrome do impacto ela pode ser ocasionada também devido a uma alteração do formato do acrômio. Então, um acrômio gonchoso ou uma retificação do acrômio, isso pode alterar a biomecânica do ombro e gerar esse impacto. Existem outras possíveis causas. Então, uma causa idiopática ou sem causas evidentes, pode ser uma causa secundária devido a uma instabilidade do ombro, mau posicionamento do ombro, geralmente o ombro anterior ou anterosuperior, uma rotação do ombro. Isso vai gerar uma diminuição desse espaço subacromial. Então, uma biomecânica errada na qual diminua esse espaço também pode gerar a síndrome do impacto. Outra possível alteração é uma anomalia do processo coracoide ou do acrômio, ou
uma causa cirúrgica ou causada por alguma lesão dessa estrutura anatômica, estrutura óssea, que também pode gerar uma diminuição desse espaço. Outra causa é uma causa interna biomecânica, mais comum em atletas, que é o desequilíbrio muscular entre os músculos rotadores. Então, uma alteração biomecânica, o desequilíbrio dos músculos rotadores no ombro também pode gerar esse impacto dessas estruturas. Qual é o teste utilizado para verificar a síndrome do impacto do ombro? O teste mais utilizado é o teste de NIR, onde o avaliador fica posicionado nas costas do paciente e ele vai forçar o impacto do tubérculo do húmero contra o acrômio. Isso vai gerar, então, uma dor forte em toda a extensão da parte lateral do ombro. Isso pode gerar também uma irradiação até o cotovelo. Então, como que nós trataríamos uma síndrome do impacto do ombro? A primeira coisa que nós temos que verificar é a causa, né? Se é uma causa devido a uma alteração cirúrgica, se é uma alteração biomecânica. Então, a primeira coisa que nós temos que pensar é a causa dessa lesão. O que é bem claro é que é necessário aumentar o espaço entre o acrômio e a tuberosidade do húmero, né? E fazer a recuperação desses processos inflamatórios. Vamos falar um pouquinho sobre discinesia escapular. Então, como eu falei anteriormente, o complexo do ombro ele é composto por 5 articulações, sendo 3 articulações verdadeiras e 5 articulações e 2 articulações falsas. É a articulação de maior mobilidade do nosso corpo. E devido a essa mobilidade, ela também é uma articulação bem instável. Então, a articulação escapulotorácica é uma dessas articulações. Ela é uma das mais incongruentes do corpo humano, pois ela não apresenta nenhuma estrutura articular verdadeira, né? Ela é uma articulação funcional, composta pela fáscia do músculo serrátil e caixa torácica e a escápula. Tem vários sentidos de tração, de mobilidade, é uma articulação que tem vários movimentos, então ela faz elevação, depressão, abdução e adução, rotação superior e rotação inferior. Ela tem 3 camadas musculares, então tem uma camada superficial, uma intermédia e profunda, e com várias direções e trações desses grupos musculares. Então aqui uma imagem que ilustra esses grupos musculares que se inserem e auxiliam no movimento dessa articulação. O que seria a discinesia escapular? Seria a ausência ou a alteração da biomecânica da articulação escapulotorácica, do ritmo escapular. Então, como sabemos, a escápula ela se movimenta conforme o movimento da articulação glenomeral, de uma forma de compensar e evitar a luxação da articulação glenomeral, o desencaixe da cavidade glenoidal com a cabeça do húmero. Então, qualquer desequilíbrio no ritmo escapulotorácico vai originar uma condição que a gente chama de discinesia escapular, que significa um mau posicionamento ou uma função normal da escápula durante o ritmo escapular. E é um achado muito comum. As causas podem ser várias, como a artrose da articulação acromioclavicular, uma instabilidade do humeral, o distúrbio da articulação glenomeral,
pode ser causada também por uma cifose, uma fratura de clavícula, um encurtamento muscular, uma alteração na clavícula, do ângulo clavicular, e também pode ter causas neurológicas, que incluem a paralisia do nervo torácico longo, nervo espinhal e algum processo inflamatório, uma patologia cervical. Ou seja, todas essas causas vão gerar um desequilíbrio dos grupos musculares e muitas vezes vão inflexibilizar ou diminuir a ativação da musculatura de uma forma normal, gerando uma alteração biomecânica. A maioria das vezes, isso causa uma rotação interna do ombro, uma pronação da escápula, o que não é favorável para a função ideal do ombro, o que vai resultar uma diminuição também dos espaços dessas articulações e gerando sintomas de impacto. Geralmente o tratamento dessa patologia é um tratamento bem clínico, voltado mais para um programa de reabilitação, onde que nós vamos fazer um alongamento da cápsula posterior do ombro, o equilíbrio das forças musculares, tanto entre rotadores internos e externos do ombro, também o fortalecimento e propriocepção dessa articulação. E muitas vezes é necessário também uma estimulação, uma mobilização neural, uma mobilização articular ou uma ativação desses músculos que muitas vezes não são acionados de forma correta. A instabilidade do ombro. Vamos falar um pouquinho sobre a instabilidade do ombro. A instabilidade do ombro ela pode ser ocasionada tanto por fraqueza muscular ou também por uma alteração da ativação desses músculos. Então, instabilidade significa um movimento articular anormal associado à dor e à disfunção. E a frouxidão articular é um movimento anormal sem dor ou sem disfunção. Então, existe 4 graus de instabilidade, 0, a cabeça humeral é centrada, ou seja, não há instabilidade. Grau 1, quando a cabeça humeral ela entra em contato com o lábio. O grau 2, quando ela chega até o topo do lábio. E o grau 3, quando ela ultrapassa o lábio, que é uma luxação já dessa articulação. Então, existem alguns tipos também de luxações. As mais comuns são a luxação anterior, a posterior e a inferior. Como que nós podemos tratar uma instabilidade do ombro? Através de exercícios de fortalecimento, principalmente do manguito rotador, e exercícios de propriocepção, na qual vai gerar ativação correta desse grupo muscular e também melhorar a função neuromuscular, ou seja, os reflexos de proteção dessa articulação. Vamos falar um pouquinho agora sobre lesões da acromioclavicular. A articulação acromioclavicular ela é circundada por uma cápsula composta e reforçada por vários ligamentos, os ligamentos acromioclaviculares, posteriores, inferiores, anteriores e posteriores, e também pelos ligamentos coracoclaviculares. Então, eu tenho o ligamento coracoclavicular, eu tenho o ligamento coracoacromial e o ligamento acromioclavicular. Todos esses ligamentos eles são responsáveis por estabilizar essa articulação e dar uma estabilidade no ombro. Como que gera uma lesão na articulação acromioclavicular? Geralmente são lesões causadas por impacto direto, ou por meio de desportos ou de acidentes automobilísticos. E também existe
Esse mecanismo de trauma ele pode gerar também luxações ou fraturas de clavícula e do acrômio que podem acometer também esses ligamentos. Então, nós podemos classificar de grau 1 ao grau 3 conforme a quantidade de ligamentos que foram rompidos. A articulação acromioclavicular ela também pode gerar luxação ou alterações devido a desgastes, que são comuns principalmente em desportos no qual exige muito da articulação do ombro. Então, a artrose acromioclavicular é causada geralmente por processos inflamatórios devido à sobrecarga da articulação, por movimentos repetitivos, como em alguns esportes, como levantamento de peso, arremesso de peso, tênis, natação, ou também pode ser ocasionado com pessoas que trabalham diariamente com esforço no ombro. Geralmente a prevenção é evitar esse movimento repetitivo e trabalhar com fortalecimento dos músculos estabilizadores da região do ombro. Então,